Pessoal, bom dia. Obrigado pela presença, pelo prestígio. Bem, a gente gostaria de ter aí já uma notícia mais simples, né? Mas nada que se refere a esse semestre na base dos COFINS é simples. Esperava aqui já estar comemorando, não teve modulação, ou modulou e protegeu todo mundo que entrou com a ação, que é o correto. Critério de cálculo semestre destacado, que é o que deveria ser e nem deveria ter discussão, mas enfim, as coisas não são simples quando a gente fala desse tema, né? Mas aí a gente, tendo em vista que o julgamento não se iniciou em decorrência do julgamento da lei das patentes, que vem se arrastando com um voto bastante longo do ministro Toffoli, nós buscamos aqui na live agregar ainda mais valor, tendo, por um lado, uma análise do que pode acontecer no julgamento do Supremo, né, e alguns reflexos disso, um palpite também nosso, né, e o que está em discussão, e também diversos pontos que acabam tendo uma importância bastante relevante e que acabam norteando uma discussão sobre tributação de resultado, né? Então, para isso, eu vou participar aqui na primeira parte da nossa live do Faz Mais Simples com o André, gestora do time de contencioso tributário. Bom dia, pessoal. Desculpa. E depois com a Juliana, nossa sócia de planejamento tributário, tá? Bem, começando sobre a questão do Supremo, né? Só lembrando, temos uma discussão sobre embargos de declaração, um recurso ajuizado pela Procuradoria, que foi feito em 2017 e que até hoje não foi julgado, né? Em 2017... teve o julgamento que definiu pela exclusão do semestre na base dos COFINS em um âmbito de repercussão geral, né? Ou seja, vinculando todos os tribunais a seguirem aquele entendimento, e após isso, diversas medidas adotadas por Receita Federal e Procuradoria visando mitigar o risco envolvido ou reduzir o tamanho do impacto nas contas públicas, né? André, comenta com a gente um pouquinho sobre esse cenário geral, por favor. Bom, como todo mundo está noticiando, né? Esse aí é a tese tributária do século. E por que se fala que é a tese tributária do século, né? Porque o tema envolve ou a devolução de alguns bilhões de reais a título de tributos pagos a maior, ou o governo vai economizar, vamos dizer assim, essa devolução de tributos. Várias ações sobre esse tema já estão em andamento, várias pessoas obtiveram liminar, muitas empresas já têm trânsito em julgado, inclusive, dessa ação, já começaram a compensar, já registraram créditos milionários em seus balanços, já distribuíram dividendos com base no reflexo positivo desses créditos no balanço. Então, é um tema que interessa não só para o direito tributário ou para as empresas, mas para a própria economia do Brasil, né? E como o recurso da Fazenda Nacional tem uma abrangência relativamente grande, né? Porque de um lado se pretende uma tentativa de reversão da decisão, depois de um outro lado tenta-se jogar a eficácia dessa decisão lá para frente, desconsiderando toda a jurisprudência já construída ao longo de mais de 15 anos favorável aos contribuintes. E ainda, por fim, inventaram um argumento novo que trouxeram no último recurso, vamos dizer assim, no último momento, que é a questão do ICMS pago / destacado, né? E, enfim, qualquer decisão em qualquer um desses pontos pode gerar uma repercussão importante, tanto para as empresas quanto para o governo. Então, sem dúvida, a tese tributária do século. E, inclusive, Léo, se você quiser comentar sobre como é que está a questão da reversão do julgamento, enfim. Existe um pedido, os embargos da União abordam 3 pontos, como o André comentou, né? A modulação, que é o que vem sendo muito discutido, né? Critério de cálculo, ICMS destacado versus ICMS pago, que para alguns também se referem como bruto e líquido, né? E tem um pedido da Procuradoria de reversão do julgado, né? De
Aquele entendimento do Supremo de 2017 favorável aos contribuintes que permitiu a exclusão do semestre na base dos COFINS ter uma reviravolta e ser ajustado. Esse é um ponto que não tem qualquer fundamento jurídico, né? A discussão de exclusão do semestre da base do PIS e da COFINS vem com maioria formada desde 2006. Em 2006 já existia o recurso extraordinário da Auto-Americano Peças, que, se não me falha a memória, o número é 240.785. Tinha maioria formada em 2006, 2014 teve julgamento favorável, 2017, em repercussão geral, reiteraram aquele entendimento. Então, acaba sendo, obviamente, mais um movimento da Procuradoria tentando defender o indefensável, né? Então, quanto a esse ponto em específico, todo o mercado não tem qualquer expectativa de reversão, né, pelo quanto que esse tema é bastante consolidado, e também por todos os reflexos que já ocorreram em decorrência disso, né? Todos os tribunais já têm uma jurisprudência muito pacífica sobre a exclusão do ICMS, então é algo que está ali muito mais no jus esperneandi da Procuradoria, né, tentando de todas as formas reduzir o impacto, mas não é algo que juridicamente tenha qualquer tipo de sustentação, né? O que precisa ficar atento é que o Supremo Tribunal Federal, e daí não para uma questão de reversão do julgado, né, mas entrando já na questão da modulação, o que precisa ficar atento é que o Supremo Tribunal Federal vem adotando, nos últimos tempos, uma postura mais consequencialista, né? Que é o entendimento muito afetado pela pandemia, pelo contexto econômico atual, e também por um posicionamento do ministro Luiz Fux, que é presidente do Supremo atualmente, e que tem a questão consequencialista como um dos seus nortes, né? O que é a questão consequencialista? Eu tenho que sempre avaliar os efeitos econômicos da decisão. Então, ainda que eu tenha uma exigência inconstitucional e ilegal durante anos, no caso do ICMS da base dos COFINS, décadas, né? Eu preciso tomar cuidado e avaliar quais são os reflexos econômicos de eu decidir por essa inconstitucionalidade, né? Então, isso fez com que o Supremo, nos últimos meses, tem adotado, em vários casos importantes tributários, uma adequação dos efeitos da decisão, que é o que nós chamamos de modulação, né? De modo que ele pudesse, de um certo modo, reduzir o risco, o impacto tributário daquela decisão, né? Agora, a modulação, eles sempre buscaram proteger, felizmente, que é o mínimo que se pode esperar, eles sempre buscaram proteger quem já tinha ajuizado a ação antes do julgamento do Supremo, né? Então, a gente teve 2 julgamentos bem recentes aí, que eram a discussão da inconstitucionalidade do diferencial de alíquotas e a inconstitucionalidade do ITCMD sobre doações e herança no exterior, que em ambos o Supremo decidiu por modular, falando com que aquela decisão só se aplicaria, por exemplo, para fatos geradores futuros, mas protegendo que todo mundo que tivesse entrado com a ação antes pudesse recuperar o passado, né? Então, no caso do julgamento do ICMS na base do PIS da COFINS, se houver uma modulação, é a nossa expectativa que ela proteja realmente quem já tinha ingressado com a ação. E aí tem que ver também a questão do marco temporal, né? De se eles vão colocar como data de corte o julgamento em março de 2017, ou seja, quem entrou com a ação antes de março de 2017 está totalmente protegido. Quem entrou depois vai ter uma redução do que pode, de fato, afastar ou recuperar, né? Mas, enfim, é importante ter em mente que, juridicamente falando, esse não é um caso de modulação, né? A modulação, ela é imposta quando você tem uma reversão de jurisprudência dominante. Nesse caso do Supremo, como nós comentamos, desde 2006 existe maioria formada, desde 2014 existe decisão do Supremo, do plenário, decidindo pela exclusão do ICMS, então você está longe de ter uma reversão de jurisprudência. Pelo contrário, você tem uma jurisprudência muito consolidada, né? Mas considerando esse caráter consequencialista, nós temos aí um cenário em que sim, pode haver uma modulação, né? E aí, André, nesse ponto tem também uma discussão sobre o quórum de modulação, né? Isso, Léo. O Supremo, em 2019, analisando um outro caso de uma outra matéria que nem era tributária, ele decidiu que a modulação de efeitos pode ser definida pela maioria simples do Supremo, ou seja, 6 ministros, contrariando um pouco o que diz a lei, que exige, na declaração de inconstitucionalidade,
o quórum qualificado de 2/3 que é a maioria absoluta do tribunal, né? Como no caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS é um caso de declaração de inconstitucionalidade, o que se espera é que o Supremo adote o conceito da maioria absoluta, né? Que considere o voto de 2/3 dos ministros para modular os efeitos, o que seria positivo para os contribuintes, que torna a decisão pela modulação mais difícil de ser obtida pela necessidade de mais ministros votando nesse sentido, né? Então, antes de julgar propriamente dita se vai ter modulação ou não, provavelmente o Supremo vai entrar nesse mérito e vai haver ali um julgamento preliminar sobre quantos ministros são necessários para que haja a modulação de efeitos. Um outro tema que também vai ser discutido no dia do julgamento é a questão do critério de cálculo, né? Se é o ICMS destacado ou se é o ICMS a recolher. Como o Léo já adiantou, essa tese ela surgiu meio nos 45 do segundo tempo, vamos dizer assim, numa tentativa da Procuradoria de diminuir o prejuízo que se causaria com a decisão favorável aos contribuintes, e ela parte do raciocínio de que só o ICMS a recolher é que seria incluído no faturamento das empresas, e por isso ele que teria que ser excluído. Só que, na verdade, não é bem assim. Na verdade, a base de cálculo do PIS e da COFINS ela se baseia, via de regra, no valor total da nota fiscal. E se ela se baseia no valor total da nota fiscal, o que está ali dentro é o ICMS destacado, não o ICMS pago. Logo, se eu incluir indevidamente o ICMS destacado, o que eu deveria excluir é o ICMS destacado, não o ICMS a recolher. Então, a expectativa é que o Supremo não acolha esse pedido da PGFN e aí vai ter uma discussão sobre como o Supremo faria isso, né? O Supremo ele pode, pura e simplesmente, dizer que já está claro no voto qual que é o critério de julgamento e assim não acolher o recurso da Fazenda, o que de certa maneira seria positivo, porque traria uma segurança quanto ao critério de cálculo. O Supremo pode simplesmente se omitir sobre o assunto, dizer que esse tema ele não vai julgar, porque é um tema que surgiu, que é novo, que não tinha sido discutido no processo antes. E aí, esse possível silêncio do Supremo sobre deixar claro qual que é o critério pode gerar uma nova judicialização do tema, porque é possível que a Receita Federal e a Procuradoria insistam na tese de que é o ICMS a recolher, tentando interpretar a decisão do Supremo de uma maneira que diminua o tão falado rombo das contas públicas, né? Então, num cenário em que o Supremo acolha o recurso da PGFN nesse ponto do ICMS pago, ou que ele se mantenha em silêncio, pode ser que haja uma nova rodada de ações judiciais sobre esse assunto para ver como é que vai ficar as ações que transitaram em julgado pelo destacado, por exemplo, e N efeitos que uma decisão dessa pode gerar, porque no atual momento a jurisprudência é majoritária pelo sentido do destacado. Então, os 5 tribunais regionais federais interpretam nesse sentido, já tem posição do Superior Tribunal de Justiça favorável, então causaria também um rebuliço aí no mercado se tivesse alguma decisão sobre o ICMS pago nessa altura do campeonato. Não é, Léo? O que você acha? Essa questão ela é bem delicada, né? Porque do ponto de vista jurídico, é o ICMS destacado, né? Lembrando, até 2017, quando teve o julgamento do leading case, não existia a discussão de ICMS destacado e ICMS a recolher, né? Isso foi uma criação da Procuradoria e da Receita para tentar reduzir realmente o rombo, né? Aí veio aquela medida totalmente despropositada, né? A solução de consulta número 13, que trazia uma interpretação bastante enviesada do acórdão do Supremo Tribunal Federal para defender que o critério de cálculo era o ICMS a recolher, só que como era uma solução de consulta que vinculava todo mundo, trouxe muita insegurança no mercado, né? Então tem muita empresa que, por mais que tenha uma decisão de exclusão do ICMS da base dos COFINS, por mais que o Supremo tenha naquele acórdão
colocado diversos trechos que evidenciavam que o que deveria ser excluído era o ICMS destacado, tem várias empresas que ainda têm uma insegurança pelo fato de isso constar em recursos da Procuradoria e de ter a solução de consulta vinculante da Receita, e por conta disso evitam, pelo menos, utilizar essa diferença do ICMS a recolher e do ICMS destacado, né? Do ponto de vista jurídico, não tem dúvidas que é o ICMS destacado, né? Agora, existe todo esse receio de medidas do Supremo Tribunal Federal com intuito consequencialista, né? Então, não dá realmente para afastar a possibilidade de vir uma decisão pensando no ICMS a recolher apenas em função de uma questão política e econômica de reduzir o tamanho do impacto da decisão, né? Mas do ponto de vista jurídico e analisando todos os votos que já tiveram sobre o tema, não há qualquer dúvida que é o ICMS destacado que deve ser excluído, né? Agora, se realmente for julgado esse tema pelo Supremo, devemos ter um pouco mais de pacificação, um pouco mais de sustentação aí das próximas discussões sobre o ICMS, né? Mas existe realmente essa possibilidade de o Supremo ou entender que não deve apreciar esse tema porque ele não constava no processo originariamente, ele só surgiu nos embargos de declaração da Procuradoria, né? O que faria com que ele não conhecesse esse tema e aí a gente continuaria com essa insegurança jurídica, né? Ou dele dizer que isso é um tema para ser decidido pelo STJ. E o STJ, apesar de, em decorrência desse limbo, de não ter nenhuma decisão totalmente clara e direta sobre a questão do ICMS destacado, apesar dele ter uma decisão favorável ao ICMS destacado, isso provavelmente geraria uma nova rediscussão na STJ e uma postergação da definição desse tema, né? Então, a questão do critério de cálculo é algo que, a meu ver, tem bastante potencial de continuar gerando mais discussões, muito mais do que a questão da modulação, porque a modulação o Supremo vai entrar no mérito, né? E provavelmente nós vamos ter um cenário mais claro sobre haver a modulação ou não, né? E ainda na questão da modulação, uma possibilidade que pode acontecer também, e eu acho que faz bastante sentido que, se o Supremo decidir pela modulação, ele acabe adotando, é fazer uma modulação parecida com a que ele fez do ISS CMS Software, né? Em que ele trouxe 8 cenários diferentes que poderiam ter acontecido ao longo dos anos e definiu os efeitos da decisão do Supremo para cada um deles, né? Como a discussão do ICMS na base dos PiscoFins passa por diversas variáveis, né? Passa primeiro por ter um julgamento lá em 2014 que foi favorável, mas não tinha repercussão geral, depois um julgamento em 2017, aí você tem uma lei que foi a 12973 que veio no meio do caminho em 2014 que também gerou algumas outras ações judiciais. Eu acho que, se o Supremo decidir pela modulação, faz sentido sim que ele faça uma modulação mais detalhada, trazendo diversas hipóteses de acordo com a situação de cada contribuinte, e aí, se ele fizer isso, de novo, se espera e é provável que ele proteja o interesse de quem já tem ajuizado a ação, seguindo o que o Supremo sempre adotou em modulação em matéria tributária, né? O pedido da modulação da Procuradoria de só valer para frente é algo que não costuma ser adotado em matéria tributária e que seria um absurdo você dizer para todas as empresas que discutem essa inconstitucionalidade há 20 anos e que o governo nunca resolveu corrigir isso, que todo aquele esforço e toda aquela inconstitucionalidade acaba sendo digamos, solidificada simplesmente por uma canetada do Supremo, né? Enfim, mas tem bastante coisa ainda vamos ter ainda fortes emoções, né? Nem sabemos se o julgamento vai terminar, né? Porque é bem possível que venha algum tipo de pedido de vista no meio do caminho. A expectativa agora é que ele volte à pauta na quarta-feira que vem, né? Porque as sessões do Supremo são de quarta e quinta-feira. Na quarta, a pauta volta com a continuação do julgamento da Lei das Patentes, o término do voto do ministro Toffoli e depois o julgamento a respeito. E aí tinham 2 processos antes do ICMS na base do PIS e da COFINS, mas nos bastidores é dito que o ICMS na base do PIS e da COFINS deve ser o próximo caso a ser julgado logo após a Lei das Patentes, né? Então, agora é esperar aí e ficar atento às cenas dos próximos capítulos na semana que vem, né? Agora, indo para a segunda parte da nossa live, primeiro, André, obrigado aí pela participação. Tchau, gente, obrigado. E eu aproveito aqui para pedir para a Juliana se juntar conosco, nossa sócia de planejamento tributário.
Juliana, tudo bem? Eu queria te pedir, Olá, tudo bem? A gente sabe que tem aí 1000 discussões relacionadas à tributação de resultado, então a questão do semestre na base do PIS e da COFINS é algo que não é que a gente vai terminar essa discussão na semana que vem e está tudo resolvido, né? Tem muitos reflexos, então conta para a gente um pouquinho algumas coisas que você tem visto aí que são relevantes, por favor. É super importante seu comentário, Léo, porque a gente fala muito desse caso, a gente está sempre considerando o impacto do próprio cálculo das contribuições para o PIS e COFINS, né? Mas existem outros impactos relevantes, principalmente com relação ao imposto de renda, né? Para aqueles contribuintes que estão dentro do lucro real, por exemplo, o reconhecimento do crédito relativo ao valor que no passado foi recolhido a maior, ele pode gerar diversos impactos. Porque, primeiro, normalmente esse PIS e COFINS representou uma despesa para aquela empresa, ela foi dedutível. Então, no momento que eu reverto por receber esse crédito de volta, eu tenho que reconhecer uma receita tributável, então, para imposto de renda e contribuição social. Ainda lembrando que uma parte grande desse crédito, considerando que tem empresas que têm essa ação sendo discutida no judiciário há anos e anos, décadas às vezes, o valor do crédito ele vai ser corrigido por Selic. E aí o valor da Selic vai ser tributável também. E aí não só na base do IR da CR, como também na base do PIS e da COFINS. Então, é um impacto relevantíssimo. Imagine que muitas empresas podem ter um crédito gigantesco a ser reconhecido agora, não necessariamente elas têm caixa e ainda não necessariamente elas têm saída para esse crédito no curto prazo, inclusive dentro do prazo de 5 anos, que é o discutível para que se faça essa compensação, né? Além de toda a questão, então, da tributação, a gente tem que entender uma coisa. Eu tenho um valor que é incerto, eu tenho que decidir o valor desse crédito, e aí, nesse momento, eu vou tributar. Eu acho que a questão do momento é importantíssima, e eu tenho notado que muitos contribuintes, eles não estão ainda se atentando para isso. Eles estão ainda muito inseguros a respeito do valor do crédito, e até mesmo da própria existência desse crédito. Mas, até mesmo antes da gente reconhecer isso, a gente tem que entender que o reconhecimento tem impactos. Na hora que eu reconheço um ativo, eu tenho como contrapartida uma receita. Essa receita é aquela que a gente possivelmente vai tributar para imposto de renda e PIS e COFINS, quando a gente fala da receita financeira. Existem 4 teses de qual que é o momento de eu tributar essa receita. No trânsito, com base no ato declaratório 25, né, da Receita Federal, no momento da habilitação daquele crédito, no momento da compensação, e a tese mais esdrúxula, apesar de ter até decisão favorável, no momento da homologação da compensação, né? Minha opinião, assim, em linhas muito gerais, é que tem ótimos argumentos para a gente não precisar reconhecer no trânsito, até mesmo porque muitas dessas decisões, elas vêm de mandados de segurança, onde o valor da sentença não é líquido, e muitas vezes os documentos também não estão ainda completamente sinalizados ali dentro. Na verdade, muitos contribuintes, inclusive, estão contratando empresas externas para levantar toda a documentação, uma vez que as transações elas datam de muito tempo atrás. Então, considerando isso, eu acho que o trânsito não seria um momento correto de reconhecimento. Aí vem a questão da habilitação. Então, mas na habilitação eu já tenho a disponibilidade daquele crédito? Muita gente vai por essa linha e defende isso, porque é o momento, inclusive, que você declara para o fisco que você entende, você tem convicção que aquele valor é o correto. Eu, particularmente, acho ainda que esse momento não é ainda da disponibilização jurídica e econômica. Por quê? Porque eu preciso fazer a habilitação e não necessariamente eu tenho ainda onde utilizar esse crédito. Mais do que isso, a habilitação em si, ela não quer dizer que o fisco concordou com o valor que eu habilitei. Ela simplesmente quer dizer que o fisco concorda que eu tive uma decisão favorável que me dá direito a compensar algum valor, mas não qual. Então, eu acho que o momento da compensação, ele é o melhor momento. Por que eu acho isso? Porque ali eu efetivamente vou fazer uma compensação, ou seja, eu vou matar um passivo meu contra um crédito, ou seja, eu tive um impacto de caixa. Eu teria que ter usado meu caixa e eu não utilizei. Eu acho que ali tem um aumento patrimonial visível
para aquela empresa. Essa é a minha opinião. Tem algumas decisões que vão nesse sentido, mas eu vejo assim de tudo no mercado. O mercado às vezes é mais conservador, tributa tudo pelo bruto no momento do trânsito, tributa tudo pelo bruto na habilitação, só tributa o líquido, não tributa nada. Então a gente tem para todos os gostos. Eu acho até que por conta disso, não tenho certeza, que a CVM agora, no finalzinho de janeiro, inclusive, emitiu uma nota de orientação recomendando cautela para os contribuintes, na verdade para as empresas, porque ali o foco é que os balanços não estejam inflados por ativos que efetivamente não têm condição de se realizar, porque tem muita gente que, imagina, reconhece um crédito de bilhão, uma receita de bilhão, portanto, passa a ter os seus ativos valorizados na Bolsa e ainda paga dividendos ou até juros sobre capital próprio sobre esses valores. Então, assim, tem impactos importantes para o mercado, o reconhecimento ou não desse crédito. E, Juliana, só um comentário rápido. Essa questão também de momento de tributação, né? Também depende muito se a empresa está na apuração trimestral ou anual, né? Porque na trimestral, como ela pode utilizar o próprio crédito de semestre na base do PIS e da COFINS para fazer a compensação, acaba sendo mais, digamos, fácil você ser conservador e recomendável, às vezes, em determinadas situações, a depender da versão de risco da empresa, né? Você vai utilizar o próprio crédito, então você não tem, digamos, uma saída de dinheiro do seu bolso, né? Já uma empresa que está na apuração anual, que teria que desembolsar esse valor, dói muito mais, obviamente. Então, aí você busca, talvez mais do que um viés conservador, uma análise mais específica do que você tem fundamento jurídico para defender, né? Sem dúvida. E você imagina que essa questão é importantíssima não só pelo caixa, porque se eu estou dentro do regime de estimativa, se eu opto por não reconhecer em determinado mês, caso venha a ser decidido, isso anos a perder de vista, a meu ver, que o momento correto era, por exemplo, o trânsito ou mesmo a habilitação, a gente tem ali imposição de multa isolada, 50%, sem prejuízo da própria multa de ofício ao final do período, né? Então, o valor simplesmente pode offsetar todo o benefício daquele crédito, considerando que vem Selic depois, etc. Então, é importantíssimo que essa análise seja feita, que o contribuinte seja conservador, não conservador no sentido de falar, não, vou pagar tudo, mas que realmente ele faça uma análise completa, ponderando exatamente quais são os riscos, visualizando qual é a jurisprudência. É importante ter, por isso que eu falo, não é só saber se esse crédito vai existir, qual que é o valor do PIS e COFINS que eu vou pagar a partir de agora, é fazer uma análise, tem uma lição de casa aí que o contribuinte precisa fazer, que eu não tenho visto sendo tão frequente quanto a própria discussão modulação ou não modulação e valor líquido ou bruto da exclusão. E, Juliana, isso que a gente está falando agora só da questão do momento de tributação, né? Mas a própria tributação em si tem muita divergência também, né? Sem dúvida. Resultado, principalmente na parte dos juros, né? Porque a gente sabe que tem aquela discussão sobre a constitucionalidade da Selic, e aí que está em regime de repercussão geral. E pense uma coisa, imagine se vier, favorável. Então, Selic, uma parte dela é correção monetária. Tá, qual o valor que eu vou considerar que é a correção monetária, né? Qual vai ser esse index que a gente vai utilizar, então, para expurgar o valor da correção monetária ali dentro daquela Selic, ou então vai ser toda a Selic que vai ser considerada não tributável. Super controverso, e não sei se vai ser julgado no momento próximo do julgamento relacionado à própria exclusão da base do PIS e COFINS, né? O que nós temos visto é você ter a discussão da incidência do imposto de renda e da CSL sobre a Selic, né, já com repercussão geral reconhecida. Tem uma discussão sobre o PIS e COFINS, sobre essa Selic também, que acaba vindo, digamos, de carona em alguns casos, né? Mas o que o Supremo vai realmente julgar é a questão do imposto de renda da CSL, sobre a Selic, que tem leading case, e tem até uma discussão sobre o PIS e COFINS, sobre os juros em si anteriores a 2015, né? Porque, como algumas ações são muito antigas, o valor dos juros é muito significativo, né? E como só em 2015 que passou a ser tributada a receita financeira pelo PIS e COFINS,
tem um argumento que juridicamente faz sentido, né? Que é o de que tudo que você foi tendo de juros acumulados até 2015, você não deveria tributar, né? Então, acho que vai ter aí uma sequência de ainda discussões judiciais, isso se o Supremo decidir tudo, né? Se não ficar ainda uma pendência sobre o destacado e o recolhido, né? Que aí a gente ainda vai ter um problema com as próprias compensações desses créditos, né? Muitas controvérsias, muitos anos ainda discutindo com a própria Receita Federal qual era o valor realmente bom daquele crédito, né? E aí torcer que pelo menos essa discussão já seja tendo uma segurança de seu ICMS destacado e de uma modulação se acontecer. Se não acontecer, seria obviamente o mais correto do ponto de vista jurídico, mas se acontecer, que ela seja protegendo todo mundo que ingressou com as ações, né? Bem, aqui chegando no final, né, e cumprindo o nosso prazo regulamentado, vou só aproveitar e já responder uma dúvida do Marco aqui no chat. Ele perguntou se o ICMS destacado seria o ICMS das notas fiscais de entrada e de saída ou somente de saída, né? É o ICMS das notas fiscais de saída. Por quê? Porque essa discussão do ICMS na base do PIS e da COFINS é uma discussão que você está avaliando a incidência das contribuições nas suas vendas, né? Não se está discutindo no Supremo Tribunal Federal o que você pode ou não pode tomar de crédito em relação às entradas, né? Então, seria só o destacado das notas fiscais de saída, que é o que compõe a tua base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, tá? Bem, se alguém tiver ainda alguma dúvida, fica à vontade para nos procurar depois aqui da live. Eu queria aproveitar e agradecer a Juliana pelos ótimos comentários aí sobre a tributação do resultado, agradecer o André também pelos ótimos comentários sobre as expectativas aí do julgamento do Supremo Tribunal Federal e agradecer todo mundo pela presença. Espero que tenham gostado e vamos torcer aí para que semana que vem esse julgamento realmente comece e nós tenhamos um pouquinho de segurança jurídica aí para não ter que se preocupar tanto com isso, né? Obrigado, pessoal. Boa sexta e bom fim de semana.